Não, não querendo falar, porque já muita gente falou sobre esta redução das 2 horas de amamentação, aquilo que eu vos queria partilhar é o facto de nós estarmos a reduzir cada vez mais o poder da infância, o poder da primeira infância. Muita gente se pronunciou, e ainda bem que assim o fizeram, mas eu não vi estas mesmas pessoas ou outras pessoas a pronunciarem-se e a opinarem sobre o facto, por exemplo, de haver as creches 24 horas por dia. E eu sei que a criança não fica 24 horas por dia naquela creche. Mas, mais uma vez, a política e a economia se sobrepõem àquilo que a primeira infância necessita. Políticas que verdadeiramente apoiam a primeira infância não é a criação de mais creches ou mais escolas. E eu sou professora, eu sou educadora de infância, eu já trabalhei em creche. E eu sei, eu acredito piamente, e fiz um post sobre isso, como era execuível existir uma rede de apoio individual para cada família com uma creche a ir a casa, uma creche que funcionasse como realmente uma rede de apoio física e que é execuível fazermos e que ninguém deixaria de ter trabalho, nós, docentes de educação de infância, nem assistentes operacionais, mas trabalharíamos com uma rede efetivamente de apoio para aquilo que a criança precisa, que é estar com a sua família. Não é necessário mais escolas, é necessário uma visão sobre a infância. Como assim? Não é? Nenhum bebê, nenhuma criança até aos 3 anos precisa de socializar, precisa de estar na escola para socializar. Isto é o maior mito que existe. E até há muito tempo eu acreditei exatamente disso. Acreditei nisso, acreditei que as escolas e que as creches funcionam de forma muito, muito humana. E algumas sim, e funcionam. E eu sei do trabalho que é desenvolvido, eu sei do trabalho maravilhoso que vários profissionais de infância fazem. Contudo, não é aquilo que a criança da primeira infância necessita. Aquilo que a criança precisa é de um acompanhamento individual de uma pessoa de referência, que é a mãe e o pai. Ponto. É necessário capacitar os pais sobre o seu poder da primeira infância. Para mim, medidas e leis de apoio à primeira infância e à infância no geral seriam, por exemplo, como algumas pessoas também que eu já vi em alguns posts e vídeos, um dos progenitores ficar com o seu bebê até aos 2 anos, sem nenhum prejuízo do seu vencimento. Os pais poderem ter um horário reduzido, todos os pais terem horário reduzido, mesmo e quando o seu filho começa a escola, ou seja, o primeiro ciclo. Não é acharmos que as AECs, as CAFs, e não estou a desvalorizar o trabalho feito lá, ok? Mas não é uma solução a pensar na criança, ok? Outra forma que acho que que teria seria uma solução, seria também capacitar os pais, capacitar os recém-papás sobre o seu poder na primeira infância, sobre aquilo que é essencial na primeira infância, para que os próprios pais possam priorizar aquilo que é necessário no desenvolvimento do seu filho. E vou-vos dar um exemplo muito simples. A Beatriz, quando entrou para o jardim de infância, foi-me dito que ela só poderia entrar na escola sem fralda. E não há lei nenhuma que impeça uma criança de entrar na escola por ter fralda. Eu não sabia disso. E eu estava a estudar para ser educador de infância. Mas eu não sabia disso. Ninguém me ajudou, ninguém me informou sobre isto. Esta capacitação dos pais, juntamente com empresas que apostem em dar mais tempo aos seus funcionários, colaboradores que tenham filhos pequenos, é um olhar para toda uma nação que se desenvolve de uma forma justa, proativa e verdadeira. Porque apostar na primeira infância é apostar
a médio e a longo prazo em cidadãos que queiram estar no seu país a trabalhar, que sejam proativos, que saibam que existem oportunidades para se desenvolver enquanto pessoas. Então, a economia tem que parar de olhar para a educação como algo inferior. Nós, enquanto sociedade, temos que olhar para a educação como uma forma de potencializar economicamente um país. Voltando aqui ao tempo que a criança passa nas escolas, nos prolongamentos e afins, é natural que um pai, ao ver ir buscar a sua criança, veja a criança super feliz e animada e contente, fica a pensar que realmente faz bem à criança aquele tempo na escola, aquelas atividades, e não estou a dizer que as pessoas que lá estão fazem um mau trabalho, ok? Aquilo que eu estou a dizer é que não é aquilo que a criança necessita. E estou a falar, e claro que eu estou a falar no sentido em que a criança tem uma família equilibrada, saudável e tudo mais. Não estamos a falar dos casos em que as crianças não têm um acompanhamento devido pela família, que sim, a única refeição, uma das poucas refeições que têm, é na escola. Mas é preciso capacitar as famílias, e aí há um papel, para mim, fundamental do docente, não só do docente, de todo o profissional de educação, em que explique a uma família que não é normal, não é saudável uma criança preferir estar na escola do que estar em casa. Claro que a criança está no tempo das atividades extracurriculares e CAFs e prolongamentos e seja o que for, a fazer 30 por uma linha, com muita liberdade, e ainda bem que a tem, mas o facto é que isto acontece porque os pais não sabem do seu poder enquanto família. Não percebem, não sabem que naquela faixa etária aquilo que a criança precisa não é de mais atividades extracurriculares, mas sim de uma família, de um apoio emocional e equilibrado. Vamos a casos específicos. Uma criança até aos 3 anos, estou a falar então do período da creche. Se efetivamente a mãe precisa de deixar a criança em algum sítio para poder trabalhar, vamos reduzir o mínimo dessas horas. Eu lembro perfeitamente, na altura, quando o Miguel era pequeno, encontramos uma ama, que também não correu muito bem, porque o Miguel demandava muita atenção e ela preferia fazer as coisas de casa, então também não correu muito bem. O Luís trabalha por turnos e por folgas durante a semana, e o que é que acontece? Eu estava em casa ao fim de semana, tinha o meu bebê. O Luís tinha folga durante a semana, ficava com o seu bebê. Todos os momentos que conseguíamos estar com o nosso bebê, ficávamos com ele. E ele ia muito pouco tempo para a ama, ok? E futuramente depois para a creche. Isto é o que o bebê precisa. O bebê precisa de mais tempo com os seus pais a nível individual, ou seja, toda a atenção que um bebê precisa. Não é suposto um bebê, estamos a falar aqui 2 anos e meio, 3 anos, ficar privado de estar com as suas pessoas. E aqui vamos à parte científica da coisa. Nós somos mamíferos, ok? Não existe nenhuma outra espécie de mamíferos que deixe os seus filhotes com outra pessoa. Então, nós quando estamos a dizer que o bebê tem que brincar sozinho, dormir sozinho, aprender a estar e a dividir. Eu ouço muitas vezes isso, não sabe partilhar, tem 2 anos e não sabe partilhar. Pois não! Toda a faixa etária em que ele se encontra é, de alguma forma, egocêntrica. No sentido em que ele vê-se a ele. Ele está ainda a aprender a encontrar-se enquanto pessoa. E ele precisa desse acompanhamento individual. Não no sentido de egoísta, mas no sentido em que é assim que ele é a nível biológico. Está tudo bem. Voltando aqui ao tempo que as crianças passam na escola. Muitas vezes os pais não se sabem relacionar com as suas crianças, não sabem o que fazer com elas, não sabem como brincar, como falar, não sabem em que nível de desenvolvimento elas se encontram. Por isso é que acham que na escola a criança está melhor, porque há pessoas especializadas para... E ok, eu percebo a linha de raciocínio. Contudo, tem que existir um equilíbrio.
Ainda este ano letivo, uma criança do primeiro ciclo, tive que falar abertamente com a mãe a dizer que não é por a criança estar até às 7 da noite feliz e contente naquele espaço que é o melhor para ela. Só que muitas famílias não sabem como estar em casa com as suas crianças, ou porque é agitada demais, ou porque não percebem o que é que elas querem fazer. Por isso é que acredito muito na capacitação dos pais. É necessário que existam, não só para... Nós fazemos em relação à amamentação, ao Plano Nacional da Vacinação, nós fazemos tantas coisas mais ligadas à parte física da criança. É necessário fazer também sobre a parte emocional, sobre o vínculo que os pais precisam de perceber e precisam de que alguém, escola, pediatra, trabalhem em conjunto para os capacitar daquilo que é essencial numa primeira infância. Medidas de apoio à infância seria também esta capacitação das famílias. E não de uma forma só elitista ou só para alguns, não, de uma forma global, com uma linguagem simples para que todas as famílias possam conhecer e priorizar o que é essencial na primeira infância. Então, não se trata aqui de mais 2 horas ou menos 2 horas. Trata-se de percebermos que a primeira infância demanda dos progenitores um vínculo, um acompanhamento individual. É necessário que a sociedade perceba, através de nós, pessoas, da escola, de pediatras, de todo esse mundo que defende a infância, consigamos capacitar os pais que é necessário priorizar certas coisas em relação à primeira infância. É necessário que a economia olhe para a primeira infância, não a desvalorizar, mas como um olhar de promoção de uma nação. A economia não é mais importante que a educação. Um país só vai crescer economicamente se apostar em leis, que defendam a primeira infância, apostar em leis barra fiscalização daquilo que deverá mesmo acontecer. Apostar num acompanhamento familiar adequado e para todas as pessoas. Todas as crianças, ou seja, mesmo crianças com necessidades educativas especiais. Aí acresce depois um acompanhamento e um olhar para a infância de outra forma. Quando se criam novas urbanizações, quando uma cidade cresce ou quando uma vila passa a ser cidade, tudo é olhado de uma forma que aquilo que o adulto vai precisar e aquilo que a criança precisa não é tido em consideração. Não há espaços verdes. Eu não vos estou a falar dos parques infantis, não é? Que estão cobertos de plástico e de cenas que é obrigatório pelo Estado também. Aquilo que eu vos estou a falar é de espaços verdes mesmo, parques, pequenas Gulbenkians que possam existir em várias zonas do nosso país para que as famílias possam ir com os seus filhos, com os seus filhos pequenos, com os seus filhos maiores. Um espaço de lazer aberto a toda a gente. E para terminar, não está aqui em causa mais ou menos 2 horas. O que está em causa é o tempo que temos cada vez menos com os nossos filhos. São escolas lotadas de crianças das 8 às 7 da noite. É toda uma sociedade a falar sobre aquilo que é suposto a escola fazer, aquilo que é suposto a família fazer. Andamos aqui a empurrar com a barriga um problema muito sério, que é a importância e defender efetivamente os direitos da criança. É necessário leis que apoiem os pais, é necessário capacitar estes pais. Este trabalho é feito de uma forma ecológica entre escola, profissionais de educação, profissionais de saúde,
psicólogos. Tudo isto devia-se juntar. Mais uma vez, a economia não é mais forte que a educação. É necessário que nós, pessoas, cidadãos, consigamos olhar para a educação e perceber a sua potência, o seu valor, a sua força. Um país que aposta na educação é um país que evolui, e não evolui só economicamente. É um país que evolui no seu todo. É um país que sabe defender, é um país que tem consciência dos seus direitos e dos seus valores e das suas obrigações enquanto cidadãos. A economia não é maior que a educação. A educação vai prevalecer em relação à economia se nós, enquanto cidadãos, fizermos alguma coisa.